Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Isabel Saraiva, do componente curricular de História, e a nossa aula 40 tem como título Se quiseres fugir, César, foges. O nosso objeto de conhecimento, civilização bizantina. Fiquem atentos e vamos dar uma olhadinha no nosso conteúdo. Como vocês já sabem, a nossa aula é sobre o Império Bizantino. Isso mesmo. E onde eu estou? Eu estou aqui na Catedral de Santa Sofia, lá na Turquia, mais especificamente em Istambul. Por quê, professora? Porque Istambul foi a capital do Império Bizantino, ou seja, a parte oriental do grande Império Romano, que antes do seu fim se dividiu em dois. A parte ocidental caiu ainda em 476, mas a parte oriental permaneceu até 1453. E é sobre essa parte do Império Romano, a parte oriental, o Império Bizantino, que nós vamos conversar no nosso momento de aula. O Império Bizantino começou a se firmar, ou seja, a se desenvolver após a queda do Império Romano do Ocidente em 476, com a porção ocidental do Império Romano enfraquecida após as invasões bárbaras, restou a Constantinopla seguir o legado daquela civilização. Constantinopla tinha uma posição geográfica privilegiada, que facilitava as defesas militares, ali por meio do Estreito de Bósforo, que impedia as invasões marítimas, enquanto as fronteiras menores facilitavam as defesas terrestres. No plano econômico, por ter aí uma localização geográfica privilegiada, vemos o desenvolvimento do comércio. Então, enquanto o lado ocidental estava enfraquecido, ruralizado, o lado oriental estava com um comércio animado e a cidade contava com muitas pessoas demonstrando aí um desenvolvimento urbano, algo bem diferente do lado ocidental. O auge do Império Bizantino foi o governo de Justiniano, que ampliou as fronteiras do Império e trouxe grande progresso econômico para a região. Alguém falou de Justiniano? Eu sei tudo sobre ele. Como assim, professora? É porque eu sou advogada, com a B e tudo, ó, tem uma vermelhinha. E o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, gente! Justiniano, direito, história... Ai, tudo a ver. Só não vou explicar para vocês porque eu tenho uma audiência agora. Vou deixar vocês com a professora Isabel. Deixa comigo então. Vou explicar para vocês o que direito tem a ver com a nossa aula. Como eu estava falando antes de ser interrompida, o governo de Justiniano foi o ápice, o auge do Império Romano do Oriente. Justiniano, ele queria retomar aquele grande esplendor do Império Romano, do Império Romano lá no seu auge, onde ele alcançou grandes fronteiras entre o Ocidente e o Oriente. Quem não lembra aí do grande poderio da legião romana, dos grandes imperadores? Então, Justiniano queria retomar essa glória, certo? E o governo de Justiniano atingiu o máximo esplendor. Ele era filho de camponeses e chegou ao trono em 527. Sua esposa Teodora também vinha de origem humilde e exerceu uma posição decisiva dentro do governo do marido. Olha só, nós temos também essa presença feminina dentro do Império Bizantino, no governo de Justiniano, por meio da esposa dele, a imperatriz Teodora. Mas, como vocês estão percebendo, eu ainda não respondi à pergunta. O que direito tem a ver
com o Império Bizantino, com o governo de Justiniano? Eu vou responder essa pergunta para vocês agora. Você sabia que o direito romano influenciou os códigos de direito de quase todos os países ocidentais, inclusive do nosso país? E que isso se deve ao governo de Justiniano? Você sabia disso? Se não sabia, vai aprender com a gente agora. Isso porque Justiniano procurou organizar as leis do Império. Encarregou uma comissão de juristas de elaborar o Digesto, uma espécie de manual do direito destinado aos estudantes, que foi publicado em 533. Nesse mesmo ano, foram publicadas as Institutas, com os princípios fundamentais do direito romano, e no ano seguinte concluiu o Código de Justiniano. As 3 obras de Justiniano eram uma compilação das leis romanas, desde a República até o Império. Posteriormente, foram reunidas numa única obra, o Codex Justinianus, depois chamado de Corpus Juris Civilis, ou Corpo de Direito Civil. Está desvendado o nosso mistério. Olha só o que a nossa aula tem a ver com o direito, pois foi a compilação de Justiniano que ajudou a deixar registradas as leis romanas que, por sua vez, influenciaram juristas do mundo todo. O cristianismo, como nós já sabemos, era a religião oficial do Império Romano, lá do Império Romano do Ocidente. E no Oriente? No Oriente também. O cristianismo tinha grande força aqui desse lado, a Igreja Católica. Mas o cristianismo que predominou no Império Bizantino se desenvolveu de maneira muito diferente daquele que existia lá no Ocidente. Enquanto esse se via cada vez mais dividido, a Igreja e o imperador se uniam no Oriente. Por isso, o imperador passa a ser considerado um dos chefes da Igreja. E essa união foi chamada de cesaropapismo, César mais Papa, ou seja, teocracia. Professora Isabel, o que é uma teocracia? Teocracia é quando um líder tem em sua mão o poder político e o poder religioso. E era isso que estava acontecendo no Império Romano do Oriente e que foi chamado de cesaropapismo, um dos fatores que vai levar posteriormente ao rompimento, à divisão da Igreja Católica, certo? Lembram que eu falei que Justiniano tentou reafirmar as antigas fronteiras do Império Romano no seu auge? Então, tudo isso teve um preço, e um preço caro. É por isso que a população se revoltou em alguns momentos, como, por exemplo, na revolta que nós vamos ver agora. Durante o governo de Justiniano, a cidade de Constantinopla enfrentou uma grande revolta, conhecida como a Revolta de Nica. Essa revolta aconteceu no ano de 532 e levou à morte de cerca de 30.000 pessoas. O pano de fundo de toda a revolta foi uma corrida de cavalos, mas, na verdade, a população estava aproveitando para reclamar das péssimas condições de vida a que estava submetida. Justiniano favoreceu, então, o seu cavalo favorito, deixando os espectadores da corrida revoltados. Eles, então, se uniram e estouraram uma revolta que durou 8 dias. Essa revolta tomou uma proporção tão grande que Justiniano pensou em fugir. Foi Teodora que disse: "Se quiseres fugir, César, foges, eu vou ficar por aqui." Outro importante acontecimento do Império Bizantino foi o movimento iconoclasta, ocorrido entre os séculos 8
609, que representou um dos mais importantes conflitos político-religiosos contra a veneração, contemplação ou adoração de ícones e imagens de cunho religioso. Os conflitos ocorreram durante o império de Leão III e de Teófilo, seu neto. Além de Leão III, seu filho Constantino, em 754, propagou a destruição de imagens no Império Bizantino, fomentando assim a causa iconoclasta, que acabou durante o Concílio de Nicéia, no século IX. Assim, nesse evento ocorrido em 787, novamente a adoração e o culto às imagens foram liberados. E tivemos ainda no Império Bizantino o chamado Cisma do Oriente. E o que foi o Cisma do Oriente? O cisma representou parte dos conflitos gerados pela Igreja Católica do Ocidente e do Oriente em meados do século XI, o que resultou na criação de duas vertentes da religião, as quais permanecem até os dias atuais: a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. Do latim, a palavra cisma significa dividir, partir, separar. E agora vamos ao nosso aplicando. E a questão do aplicando que eu trouxe aqui para vocês vai falar o seguinte: no ano de 2006, os líderes religiosos, o Papa Católico Bento XVI e o Patriarca Ecumênico Ortodoxo Bartolomeu I, encontraram-se em Istambul, na Turquia. O encontro marcou a reaproximação entre católicos e ortodoxos e renovou os compromissos em continuar o caminho da unidade dos cristãos e o diálogo entre ambas as religiões. A ruptura entre católicos e ortodoxos, letra A, ocorreu em 330 com a transferência da capital do Império Romano para Constantinopla. Letra B, foi conduzida pelo imperador bizantino Justiniano, que governou entre 527 e 565. Letra C, deu-se devido às desavenças entre católicos e o poder imperial pela cobrança de indulgências. Ou letra D, aconteceu em 1054 e ficou conhecida como Cisma do Oriente. Qual será o nosso gabarito? Temos aí a letra D. Aconteceu em 1054 e ficou conhecida como Cisma do Oriente. Vamos ao nosso comentário. O Cisma do Oriente foi um período em que houve a divisão da Igreja Católica. O episódio que aconteceu em 1054 marcou a separação entre a igreja chefiada pelo Papa em Roma e a igreja dirigida pelo Patriarca em Constantinopla, atualmente no território de Istambul. O Cisma do Oriente, ou Grande Cisma, ocorreu por conta de inúmeros fatores, como, por exemplo, as divergências praticadas pelos grupos cristãos que já se dividiam entre duas linhas do catolicismo, e também por conta da disputa política e econômica presente na região do Mediterrâneo. E agora vamos às nossas considerações finais. E chegou o momento de recapitular pontos importantes da nossa aula, que falou sobre o Império Bizantino. O ápice do Império Bizantino foi o governo de Justiniano, e a sua forma de governar, unindo o poder político e religioso, ficou conhecida como cesaropapismo. Isso mesmo! Justiniano compilou as leis romanas no chamado Corpus Juris Civilis, uma grande contribuição para a sociedade ocidental. E, além disso, nós tivemos aí acontecimentos importantes como a Revolta de Nica, uma revolta contra as ações de Justiniano no Império naquele
momento. Tivemos ainda o Cisma do Oriente, que foi a divisão da Igreja Católica em duas, ocorrida em 1054. E essa foi a nossa aula sobre o Império Bizantino. Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e siga @Contraturno Digital. Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula.